De onde virá o dinheiro para reconstruir a Ucrânia? As decisões tomadas em Roma podem mudar o jogo e, desta vez, sem a interferência de Moscou. Encontro histórico entre Aliyev e Pashinyan abre caminho para a paz sem mediação do Kremlin. Enquanto isso, o preço humano da guerra de Putin atinge números estarrecedores. Quanto custa transformar soldados em estatísticas? O chantagem nuclear de longo prazo finalmente deu resultados, mas a que custo para a Europa? Peskov mais uma vez se enrola em declarações contraditórias, ou será que dessa vez ele apenas repetiu o que ouviu? E agora, a Duma russa quer mais um jeito de sugar o bolso dos cidadãos. Quem será a próxima vítima dessa nova taxa? Chegou a hora de assumir a culpa e pagar a conta. A Austrália dá o exemplo e apresenta projeto de lei para cobrar da Rússia. Alice Kornienko, nesta e muito mais, as notícias mais urgentes e exclusivas, direto da fonte. Acompanhe o boletim da Nesta, rápido, claro e à frente dos fatos na Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e no mundo. Quem vai bancar a destruição da Ucrânia? Anos de bombardeios, cidades arrasadas, vidas perdidas. Quem responderá por isso? A chanceler da Alemanha tem a resposta: estimamos os danos em cerca de 500 bilhões de euros. A Rússia deve pagar por cada real desse prejuízo. Enquanto isso não acontecer, os ativos russos congelados permanecerão inacessíveis. Essas palavras ecoaram na Conferência de Roma, onde líderes globais se reuniram com o presidente ucraniano para traçar o futuro do país. Mas, enquanto os buscam soluções, outros insistem no conflito. O secretário de Estado americano tentou, mais uma vez, dialogar com o representante do agressor. Vamos continuar nos engajando sempre que houver oportunidade, como fizemos hoje, afirmou. Porém, o encontro com Lavrov na Malásia não trouxe avanços. Repito as palavras do presidente: frustração e insatisfação com a falta de progresso nas negociações de paz. E não foi só a diplomacia que falhou. Trump, sem meias palavras, classificou as declarações de Putin como um monte de asneiras. Lavrov, por sua vez, não parece ter saído melhor. Após a reunião, os Estados Unidos já falam em novas sanções e em reforçar a defesa aérea de Kiev. Um marco sem precedentes: Azerbaijão e Armênia se encontram sem a sombra de Moscou. Pela primeira vez desde a guerra em Nagorno-Karabakh, Aliyev e Pashinyan sentaram à mesa sem intermediários e sem pressa. Em Abu Dhabi, os líderes discutiram desde os obstáculos para um tratado de paz até a abertura do corredor de Zangezur, que ligaria o enclave de Nakhichevan ao restante do Azerbaijão através da Armênia. 4 horas de negociações, entre reuniões privadas e com ministros das relações exteriores. O que Moscou não conseguiu em décadas, Washington e Ankara estão conseguindo em meses. A era da dependência russa pode estar chegando ao fim, especialmente depois que o Kremlin irritou Baku ao perseguir membros da diáspora azeri e Yerevan acusou Moscou de interferir em sua política interna. A carne de canhão está cada vez mais cara e a Rússia não aguenta mais pagar. Manter uma guerra é um luxo que nem mesmo o Kremlin pode bancar para sempre. Só no primeiro semestre de 2025, Moscou gastou mais de 2 trilhões de rublos com sua força de trabalho na Ucrânia, bônus para novos recrutas, suprimentos para soldados e indenizações para feridos e famílias dos mortos. Se o ritmo continuar, serão mais de 4 trilhões de rublos por ano, quase 10% do orçamento federal ou 2% do PIB russo. Mas o pior está por vir: com as perdas crescentes, os gastos devem subir em mais 1 trilhão, e o Kremlin é obrigado a recrutar cada vez mais soldados contratados. Só este ano, cerca de 200 mil assinaram contratos. O problema? Mesmo com salários generosos, cada vez menos russos estão dispostos a trocar a vida por uma sepultura. No primeiro semestre, as contratações caíram 10% em relação ao período anterior. Será que o poço está secando? Até quando a Rússia conseguirá sustentar esse massacre? De tragédia a farsa, o Kremlin transforma até um enterro em palhaçada. Putin não só ignorou o funeral do ex-ministro dos Transportes Starovoyt como sequer mandou uma coroa de flores. Mas a coisa ficou pior. A agência RIA Novosti anunciou que o líder russo havia enviado flores, e Peskov confirmou. 2 horas depois? A notícia foi desmentida. Será que o Kremlin quis mostrar que Starovoyt, demitido no mesmo dia em que foi encontrado morto com um tiro na cabeça, não merecia nem um gesto simbólico? Se foi isso, o resultado foi patético. Afinal, um ministro de 53 anos, ex-governador de Kurs, se suicida assim, do nada?
Ou será que alguém não quis que ele falasse? Agora, a Duma russa quer copiar o pior de Lukashenko, taxar quem não tem filhos. Na Bielorrússia, o gerente forte tentou taxar os desempregados, chamando-os de parasitas e quase causou uma revolta. Na Rússia, o deputado Andrei Gurulev vai além, quer cobrar de quem escolheu não ser pai. Se você viveu a vida toda sem querer ter filhos, então? A lógica é simples, ou você contribui para o futuro da nação, ou paga pelo privilégio de não fazer isso. Mas até onde essa criatividade fiscal vai chegar? Quem será o próximo alvo? Idosos? Solteiros? A lista de inúteis pode crescer e o bolso do cidadão encolher. Eis a questão que ninguém quer enfrentar: quem cuidará de você na velhice? O Estado, claro, aquele mesmo que hoje o acusa de egoísmo por não ter filhos. Aquele que, quando você envelhecer e estiver frágil, será seu único amparo, porque você não deixou ninguém para trás. Mas por que o Estado deveria arcar com essa responsabilidade? Se você escolheu não contribuir para o futuro demográfico, então pague, meu caro, uma taxa pela sua velhice digna. O deputado Gurulev, é claro, esqueceu de mencionar as décadas de impostos que você já pagou, inclusive para o fundo de pensões, como se o cidadão não fosse um poço sem fundo de contribuições obrigatórias. A verdade é que, com a queda nas receitas do petróleo e do gás e os custos estratosféricos da guerra, o regime de Putin está cada vez mais desesperado para encher os cofres. O que parece uma declaração bombástica para inflar a audiência de um canal pró-Kremlin pode ser, na realidade, um teste sério: até onde a população aguenta ser espremida? Até onde o absurdo se torna normal? A pergunta não é retórica, é um aviso. O escudo nuclear europeu, um novo capítulo na segurança do continente. Enquanto a Rússia brinca de fiscalizar a vida alheia, a Europa escreve um novo capítulo na sua defesa. Pela primeira vez na história, um escudo nuclear pan-europeu deixa de ser teoria para virar realidade. Londres e Paris deram um passo decisivo. Emmanuel Macron e Keir Starmer assinaram um acordo para coordenar suas forças de dissuasão nuclear, reafirmando o compromisso histórico de Lancaster House. Não é retórica, é estratégia pura. Como únicas potências nucleares da Europa, responsáveis por cerca de 40% dos gastos militares do continente, temos uma obrigação única: garantir que este solo não seja mais pisoteado por tiranias, declarou Starmer. Mas não para por aí. Dentro do Pacto da Entente Industrial, França e Reino Unido vão desenvolver juntas novas armas, incluindo uma versão avançada dos mísseis Storm Shadow, os mesmos que já estão sendo usados para frear o avanço russo na Ucrânia. E como se não bastasse, Londres fechou outro acordo histórico: fornecerá 5.000 mísseis antiaéreos Thales à Ucrânia nos próximos 19 anos. Não é doação, é investimento em segurança. Porque, no tabuleiro geopolítico, quem não se arma hoje, amanhã será peão. A Austrália exige justiça: Rússia, pague pelo sangue do MH17. Enquanto o Kremlin se recusa a assumir suas atrocidades, o mundo não esquece. A Austrália acabou de dar um passo ousado, após a Corte Europeia de Direitos Humanos, CED, confirmar a responsabilidade russa pela queda do voo MH17, Canberra exigiu reparações. É um momento histórico para as 298 vítimas e suas famílias, declarou a ministra das Relações Exteriores, Penny Wong. A Rússia deve pagar não só em palavras, mas em ações. Os fatos são inegáveis. Em 17 de julho de 2014, um míssil Buk de fabricação russa, disparado de território controlado por separatistas pró-Moscou, abateu o Boeing 777 sobre o leste da Ucrânia. Todos a bordo, maioria holandeses e australianos, morreram. A CED foi clara: as autoridades russas não tomaram nenhuma medida para verificar o alvo antes do lançamento, nem garantiram a segurança de um voo civil. Em 2022, um tribunal holandês já havia condenado à prisão perpétua 2 cidadãos russos, incluindo Igor Strelkov, ex-ministro da Defesa da autoproclamada República Popular de Donetsk. Mas o Kremlin, como sempre, nega tudo e se recusa a extraditar os culpados. Justiça tardia é ainda justiça? Para as famílias das vítimas, cada dia sem resposta é uma ferida aberta. E enquanto a Rússia se esconde atrás de mentiras, o mundo avança, seja com sanções, com armas ou com cobranças diretas. Porque impunidade, hoje, é convite para mais crimes amanhã. São Francisco, Estados Unidos, a fila para cheirar uma flor que fedem a carne podre.
Enquanto a geopolítica esquenta, nos Estados Unidos, centenas fazem fila para inalar o cheiro de uma planta que exala o aroma de cadáver em decomposição. Sim, você leu certo. A Amorphophallus titanum, ou a flor cadáver, atraiu multidões em São Francisco. Ironias à parte, é um lembrete de como o ser humano é capaz de se maravilhar até com o grotesco enquanto, do outro lado do mundo, outros se maravilham com a impunidade. Ficamos por aqui. Mas não sem antes lembrar, a história não é escrita por quem assiste, é escrita por quem age. Comente, compartilhe, exija respostas. Porque o silenciamento é a primeira vitória dos opressores. Até a próxima. E que as notícias que chegarem sejam menos absurdas ou, pelo menos, menos trágicas.